gravando, a gente vai começando, então sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo de estudos, Arautos do Espiritismo, hoje dia 11 de maio. Hoje com a presença aqui no Zoom, temos Delmar, Fernanda Malaquias, Hilda, Maria Luísa, Alexandra e também com transmissão ao vivo pelo Facebook de Arautos. Hoje é um dia muito especial, já já vocês vão entender o porquê o estudo de hoje é tão especial. Seu Almério também está com a gente. E eu passo para fazer a prece de abertura para Delmar. Bem-vinda, Delmar. Bom, hoje é um dia especial, todos os dias são, mas enfim, há 18 anos atrás, no dia 11 de maio de 2004, o Dr. Reinaldo retorna à pátria espiritual. Então, nós vamos em sintonia com a espiritualidade, vamos agradecer por essa oportunidade. Se estamos juntos, é também pela presença do Dr. Reinaldo nas nossas vidas. Ele que foi um dos fundadores de Arautos do Espiritismo, ele que falava tanto de Maria Angélica e tantos espíritos que o apoiavam, amparavam na sua mediunidade, a serviço de Jesus e de todos nós, encarnados. Então, como eu disse naquele dia, nós estávamos aqui já saudosos pela presença do Dr. Reinaldo, mas no plano espiritual havia uma grande festa aí recebendo o Dr. Reinaldo Leite. Então, que os amigos espirituais que trabalham incansavelmente por todos nós e também pela continuidade do trabalho de divulgação da doutrina espírita, pelo trabalho do estudo da doutrina espírita, que possamos, nessa sintonia, com esses amigos espirituais tão queridos, que eles possam nos envolver e que possamos, na tarde e noite de hoje, sentir esse envolvimento amoroso e trazer as nossas recordações, a nossa singela homenagem do Dr. Reinaldo. Então, assim, eu dou aqui por aberto os nossos estudos da noite de hoje. Michele. Uma noite especial hoje, obrigada, Delmar. Passo para a Fernanda, que dará os recados da semana. Boa tarde, Fê. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Muito bem. Então, chegando nessa sintonia, né, vamos seguir aqui com os nossos recados. O primeiro recado é que todos os domingos, às 4h30 da tarde, na Rádio Boa Nova, 1450M, passa o programa do Dr. Reinaldo, com a apresentação da Delmar. Então, Arautos com você, disponível aí todos os domingos, 4h30. E esse domingo, vale lembrar que todas as semanas são episódios inéditos, né? Então, esse domingo vai ao ar o terceiro episódio de uma série do Dr. Reinaldo sobre trabalho e devoção. Super interessante, é um momento onde a gente pode também matar um pouco da saudade, né? E aprender mais ainda com os ensinamentos dele. Muito bem. Um segundo recado é a estrutura, então, do nosso estudo, né? Nós procuramos trabalhar sempre com as obras do Kardec e sempre como base o Livro dos Espíritos. Então, primeira semana, o Evangelho, mais Livro dos Espíritos. Segunda, Livro dos Médiuns. Terceira, Livro Céu e Inferno. E a quarta, a Gênesis. Então, cada semana a gente procura olhar para um capítulo diferente dessas obras e sempre fazendo a ponte com o Livro dos Espíritos. Hoje, né, como já foi dito pelas meninas anteriormente, é um estudo especial. Hoje nós vamos dedicar a nossa tarde juntos aqui para relembrar um pouco, né, fazer essa homenagem para o Dr. Reinaldo. Pois, fazem 18 anos que ele, né, a data do desencarne dele, então possamos ter uma tarde muito gostosa. E por fim, um último recado, falando um pouco sobre o nosso retorno. Muitas pessoas perguntam, né, sobre o retorno das atividades de Arautos, que a atividade principal é o estudo. Então, nós iremos
estamos elaborando isso, pensando da melhor forma para retornar com os estudos presenciais, ok? Então, pode ficarem tranquilos, porque quando a gente tiver mais informações, serão divulgadas nas nossas redes sociais. Eu acho que é isso. Passo a palavra para o grupo, para mim. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fê. Muito legal. Então, hoje nós vamos relembrar aqui boas histórias, né? E começar aqui com o seu Almério. Seu Almério. Histórias com o Dr. Reinaldo, seu Almério. Boa tarde a todos. O Dr. Reinaldo Leite, para mim, ele foi uma pessoa importante por algumas palavras que ele pronunciou assim, de uma forma geral, né, para todos, mas, em particular, ele me disse uma coisa que eu conservo até hoje, né? Conheci o Dr. Reinaldo Leite pela Rádio Boa Nova, na companhia da Delmar, naquele tempo que eles faziam o programa da Boa Nova. E das lições que eles ensinavam ali, nesse tempo eu dirigia o Centro Espírita Nova Era, e eu fui anotando aquelas lições e levando para o Nova Era essas lições que eles anunciavam ali pelo rádio ali. E eu, como era dirigente do centro, convidei o Dr. Reinaldo numa ocasião para ir fazer uma palestra lá, e ele foi, o Dr. Reinaldo, a Delmar, eu lembro ainda da Regina Lisenberg, fizeram uma palestra maravilhosa lá para a gente. Mas logo depois, eu saí do Nova Era por questões que não vai o caso, e fui para o Instituto Evoluir, né? E ali, naquele tempo, a Delmar estava ensinando os níveis de consciência. Aí me inscrevi no curso, e como eu tinha chegado ali do comecinho assim, e eu tinha uma dificuldade, né, emocional que eu tinha, ali já tinha falecido, e aí eu falei com a Delmar e ela falou para mim assim, fala com o Dr. Reinaldo aí, né? E aí no corredor ali do Instituto, eu falei com ele, o Dr. Reinaldo, né, uma situação assim, assim, assim. Ele falou para mim assim, meu amigo, fica calmo, ela está aqui do seu lado aqui. É aquele jeito que ele tinha de falar, né, dos espíritos, né? As pessoas falavam, ele está aqui do seu lado, aqui, está aqui do meu lado, como a Maria Angélica está, então ele tinha essa maneira de falar. E aquilo me deu um certo conforto, né, de saber que ela estava bem. E a outra questão era com relação ao meu trabalho como espírita. Falei, doutor Reinaldo, estou saindo do centro e agora não sei o que fazer, né? Estou estudando aqui agora. Ele olhou bem para mim assim e falou assim, meu amigo, o conhecimento que você tem aí dentro não pode ficar parado. Você precisa colocar isso em prática. Você tem que encontrar um jeito de dar continuidade nesse estudo. Você está aqui no Instituto e aqui tem muita coisa para ser feita, né? Então, isso me deu também um certo conforto. Logo depois, não sei precisar o tempo aqui agora, inaugurou o Arautos do outro lado da rua. E aí começou as atividades que a Delmar começou fazendo lá, com as palestras, iniciando a constelação e tal. E a Delmar me convidou para que eu fosse para lá também, para fazer alguma coisa lá, ajudar lá, vamos dizer assim. E aí eu me lembro de uma colocação que o Dr. Reinaldo fez, falou, meus amigos, minha gente, o Arauto do Espiritismo foi fundado, criado, destinado para estudar e praticar o Espiritismo. Eu lembro disso até hoje. Para praticar o Espiritismo, primeiro precisa conhecer. Então, precisa estudar e divulgar o Espiritismo e praticar com conhecimento. Então, isso ficou marcado até hoje, né? Então, o Arauto do Espiritismo tem essa conotação. É um local, um
centro de estudo da doutrina espírita, ditada pelo Dr. Reinaldo Leite. Então, ele deixou isso e ficou muito registrado na minha memória essa palavra: estudar primeiro, conhecer para depois praticar. E me parece que o Arautos, naturalmente, está dando essa continuidade, porque quando a gente estava do outro lado da rua lá, a gente tinha o estudo como base, né? E depois, com as consequências da pandemia e tudo, as transformações que ocorreu, nós demos continuidade no modelo que nós estamos aqui agora. Por exemplo, eu vendo aqui esse rostinho bonito aqui da Michele, né? e as outras que estão aí atrás da telinha aí, né? Então, o que o Dr. Reinaldo havia proposto, nós estamos dando a continuidade no estudo da doutrina espírita. Então, o Dr. Reinaldo foi, na realidade, um grande arautos da doutrina espírita. Um abraço, Dr. Reinaldo, onde você estiver. Muito bom, seu Almério, muito bom. Obrigada, viu? Passar para a Delmar, depois passo para a Hilda também contar um pouco. Eu gosto de relembrar algumas coisas também. Uma delas é o próprio nome, né? Por que chama Arautos do Espiritismo, né? Porque Arauto, ele sempre dizia, é aquele que leva a notícia. Então, ele dizia que em tempos muito antigos, quando não existia WhatsApp, não existia e-mail, não existia Instagram, não existiam essas formas de passar as notícias na televisão, uma pessoa saía gritando pela rua, né? Pelas ruas. Então, se alguém nascia, fulano de tal, né? O casal tal, teve um nenê que se chama tal, saía gritando, dando a notícia, né? Quando alguém falecia, da mesma forma, quando alguém ia se casar, quando alguém, enfim, as notícias. Então, era o arauto. O arauto era aquele que gritava, que dava notícia. E ele também dizia que a primeira versão de arautos, né, foi no século XV, 1400 e alguma coisa, na Mogúncia. E ele falava que a Mogúncia era ali onde hoje é a região da Alemanha. E que vários grupos tinham se reunido, né, lógico que nessa época não existia o espiritismo, mas existia a Boa Nova. Então, de levar, né, a evolução, de levar... e é interessante porque o seu Almério falou, né, a Rede Boa Nova de rádio. Ele foi presidente do centro. O jornal chama Nova Era, né? Então, a gente roda, vira e mexe e continua, né, trazendo aí a mesma linguagem e as mesmas palavras. E ele sempre dizia isso. Como ele tinha uma mediunidade muito ativa, né, muito expressiva, mas ele dizia que o importante era o estudo, que dentro dessa... Quando nós temos segurança no estudo, a prática, ela fica segura também, né? Então, e as histórias, imaginem vocês, né, desde o ano de 1991, até a desencarnação, então foram 14 anos de convivência ininterrupta, né? Quando ele nos convidou, na época a mim e ao Rubens, a acompanhá-lo nas viagens por toda a cidade de São Paulo. Então, o seu Almério lembrou que ele convidou, e ele ia, quando convidava, ele ia fazer palestras, seminários, né, por vários centros de todas as regiões de São Paulo, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, outros estados, né? E eu acompanhei por volta de 15 países, né? Fiz mais ou menos 15 viagens internacionais com ele. Ele viajou vezes também sem a equipe, né? O seu Almério lembrou bem da Regina, e nós viajamos muitas vezes com ele, e outras vezes ele viajou sozinho.
Então, lembranças nessas viagens são muitas, né? América Latina, que é América do Sul, América do Norte, Europa, Japão, estivemos com ele, enfim, por muitos continentes aí. E se as viagens foram muitas, as histórias mais intensas ainda. Então, eu lembro de uma vez, estávamos em Portugal, né, uma senhora, depois, e ele levava uns slides, né? Então, ele falava, às vezes, da reencarnação de Sigismundo, enfim, tinham vários temas, e depois ele respondia, né, as perguntas, se formava ali uma pequena fila, e as pessoas faziam perguntas para ele, e nessa, entre tantas que me vêm à mente, eu lembro dessa senhora, né, que ela chorando muito, ela dizia que ela era jovem, na época da guerra, ela havia tido 2 abortos e ela se culpava muito. E quando ela conheceu o espiritismo, piorou, porque ela achava que ela ia para um umbral, assim, direto, e ela sentia muita culpa. E ele perguntou do nada para ela, assim, né? A senhora tem 2 filhas? E ela respondeu, eu tenho. E essas 2 filhas que a senhora tem, cada uma delas tem uma neta? Ela falou, tem, e ela nem deixou ele continuar perguntando, ela falou assim, e essas 2 minhas netas, o senhor não sabe, doutor Reinaldo, elas são a luz da minha vida, porque minhas filhas precisam trabalhar, e eu é que cuido delas desde que elas nasceram. E aí foi falando das netas, e aí mudou toda a vibração dela. Aí ele virou para ela e falou assim, pois Maria Angélica aqui está me dizendo que essas 2 netas são as 2 crianças que a senhora não deixou vir ao mundo naquela época, elas vieram através. É aí que ela chorava mais ainda. Ela falou, saiu um peso da alma dela tão grande, e ainda ele completou. E mais ainda, tem um senhor aqui que me parece ser o seu marido, e ele está dizendo que você, né, quando vocês 2 decidiram, na época da guerra, era um profundo desespero. Vocês não tinham comida para vocês, não tinham, então que você pare de se culpar, né? E que hoje, de onde ele está, ele consegue ver de uma maneira muito diferente. E, bom, eu sei que ele foi falando, e essa mulher chorava, então, aí é uma pequena amostra, né, de tantas orientações que ele deu ao longo olha, acho que não dá nem para contabilizar quantas palestras ele deu, quantas orientações ele dava abertamente, como essa, que foi pública, e eu me lembro até agora, mas depois de cada palestra, ele também ficava e atendia um a um na orientação, né, na orientação mediúnica, e aí o seu Homério contou também essa maravilha, né, que ele foi perguntar da filhinha dele, da Lígia, e ele falou, mas ela está aqui, né? A Maria Angélica trouxe ela até aqui. Então, esse conforto, que só dele contar a gente sentiu, esse conforto e esse peso que saiu dos ombros, né, dessa senhora já naquela época. Então, é assim que é a imagem que eu tenho do Dr. Reinaldo, né? E, ao mesmo tempo, muito bem-humorado, né? Ao mesmo tempo que ele levava, na época do Juventus, que eram 2.000, 3.000 pessoas no Juventus, um silêncio, né? Ao mesmo tempo na rádio, então eu falei que a nossa convivência era diária, o programa era diário, tinha 2h30 ao vivo, e à tarde, e da sexta para o sábado, além da tarde, a gente voltava na madrugada e era da meia-noite às 5, ao vivo. Aí o seu Homério já está emocionado só de lembrar da hora que ele falou. Então, essa capacidade que o Dr. Reinaldo sempre teve de tocar a alma da gente mesmo, né? É isso que a gente lembra dele. E a gratidão por cada momento. E no rádio, quantas vezes a gente era chamado, porque ele tinha um jeito muito brincalhão, e o seu Homério falou o jeito que ele falava dos espíritos com os espíritos. E era assim mesmo, ele falava, por que Maria Angélica aqui está me dizendo? E falava, né? E falava da vida passada da pessoa. Às vezes a pessoa ligava com um problema, ele falava assim, não, mas a origem desse seu problema está numa vida passada, que aconteceu isso. E o doutor fulano de tal está me dizendo, né? A doutora Maria, como ela chamava? Braga, né?
E ela está me dizendo, e eu orientava, então ele dava orientação, ele falava da vida passada, ele dava o nome do mentor ou da mentora da pessoa, ele falava tão rápido, que às vezes a gente saía do programa e passava, na época, era o Jeter, que era o diretor, e ele uma vez mostrou, ele falou, doutor Reinaldo, olha o que veio aqui, era um fax na época. Aí ele pegava e lia o fax, ele falava assim, fala para esse doutor Reinaldo que ele é muito mal educado porque ele não deixa a Maria Angélica falar, ele não deixa a doutora Carmen Braga, lembra o nome dela, uma baiana, uma médica ginecologista, não deixa a doutora Carmen Braga falar, não deixa... Ele falava com tanta naturalidade dos espíritos que as pessoas achavam que eles estavam lá no estúdio e ele não deixava as pessoas falarem, né? Porque ele fala, Maria Angélica está me dizendo, Carmen Braga está me dizendo, enfim. Então, eu acho que esse é um pouquinho, né, do humor. Ele era muito bem-humorado e dizia, né, ele conseguia falar com a pessoa, ele encontrava a pessoa, ele ia ao encontro daquela alma no estágio que essa alma estivesse. Então, acho que eu vou parando por aqui e depois tem mais uma história para contar, que essa vale muito a pena ficar registrada e gravada aqui. Mas agora eu passo para a Michelle de volta. Ah, é muito emocionante. Eu compartilho aqui, a Maria Luísa colocou aqui no bate-papo que ela também só conheceu o doutor Reinaldo pelo rádio, né? Eu também, Maria Luísa. Então, sinto muito de não ter conhecido pessoalmente, mas olha quanta história. Hilda, você, Hilda. Ah, depois a Lê levantou a mão. Diga. Passo para a Hilda, depois a Lê. Então, vamos lá. Oi, pessoal. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho como foi que eu conheci o Dr. Reinaldo. Há muitos anos atrás, um dia eu liguei o rádio na Rádio Boa Nova e eu não conhecia ainda e, por acaso, o Dr. Reinaldo estava falando nesse dia com aquela voz tão forte, enérgica e, ao mesmo tempo, tão acolhedora, assim, paternal, sabe? E eu gostei tanto de ouvir que eu passei a ouvir todos os programas e passei a acompanhar, sempre. Passou mais algum tempo, eu resolvi escrever uma carta para a rádio, e para ser lida no programa do Dr. Reinaldo, escrevi a carta para ele. Nesse tempo, as pessoas mandavam cartas e a Delmar, ela lia no ar, né? E assim, a Delmar leu a minha carta e leu uma parte da carta e o doutor Reinaldo já entrou falando todas as outras coisas que eu tinha escrito na carta e a Delmar não tinha lido as orientações, né? Passado mais alguns anos, um dia eu fui conhecer o doutor Reinaldo pessoalmente no Paz e Amor. E eu fiquei numa fila por 2 vezes para falar com ele, para pedir orientação. Uma vez foi por mim mesma e outra vez eu fui para perguntar da minha mãe. E assim, as 2 vezes eu começava a falar a frase e o doutor Reinaldo já ia falando todas as outras coisas, tudo que eu queria falar, o assunto que eu trouxe, ele já ia me dizendo, a irmã Maria Angélica está dizendo isso, está falando assim, está falando assado, e já ia me dando as orientações, né? E quando eu perguntei da minha mãe, eu falei assim para ele que a minha mãe, doutor Reinaldo, a minha mãe já faz alguns 3 anos que ela vem passando por um problema de saúde. Bom, bastou eu falar isso, e a irmã Maria Angélica já falou todas as outras coisas que vinha passando a gente e as minhas irmãs com a minha mãe. E aí eu falei, mas o que a gente pode fazer, doutor Reinaldo, para a nossa mãe, para ela melhorar? Ele falou, olha, para sua mãe, vocês não têm muito o que fazer. E a irmã Maria Angélica está dizendo aqui que para sua mãe, vocês levarem ela para fazer fisioterapia, uma vez por mês basta. Aí ele falou, e a acupuntura? Ele falou, a acupuntura vai melhorar e muito a qualidade de vida da sua mãe. É só a acupuntura que vai melhorar, vai levantar ela um pouco mais. Aí ele disse assim, você está preocupada? Como que você e as suas irmãs vão ter, assim, condições financeiras para pagar a acupuntura para sua mãe, sendo que vai ser 2 vezes por semana, que é a necessidade dela. Mas não se preocupa com isso, ele falou. Aqui no Paz e Amor,
tem um grupo de senhoras que elas vão à casa das pessoas fazer oração. E você vai até as senhoras agora e diga que eu indiquei. Então, eu estou indicando para sua mãe 3 meses, essas senhoras vão à casa da sua mãe, fazer a oração, fazer o evangelho e dar o passe nela. Por 3 meses, todas as quartas-feiras. E assim, quando for na penúltima ou na última quarta-feira, você vai ter uma resposta, ele falou para mim. Nossa, eu saí de lá feliz, sabe? Poxa, o doutor Reinaldo falou isso, então eu vim embora feliz. E na quarta seguinte, as senhoras chegaram na casa da minha mãe e começaram a fazer todas as quartas-feiras as orações, né? E chegou na última quarta-feira e eu não tinha tido resposta nenhuma. Mas eu não me importei com isso, nem as minhas irmãs, porque minha mãe já tinha melhorado, ela estava melhor, assim, mais feliz. Ela estava melhor, só que ainda com muitas dores, né? E o que que aconteceu, gente? Na quinta-feira, pela parte da manhã, o posto de saúde da Penha ligou para mim, falando que era para a gente levar a nossa mãe lá, que tinha abrido uma vaga para a gente levar ela para fazer acupuntura toda semana, 2 vezes por semana, por 1 ano. E nós já tínhamos ido lá, eu com as minhas irmãs, e pedido algumas vezes, e não tinha vaga e nem esperança de conseguir por muito tempo. Então é isso, pessoal, é muita gratidão, doutor Reinaldo, sabe? Outras vezes também que ele me atendeu, e eu só tenho que agradecer falando um pouquinho para vocês dessa personalidade de valor assim imensurável. Eu tenho muita gratidão e eu queria contar um pouquinho para vocês. É só isso, pessoal. Obrigada, viu? Michele? Obrigada, Hilda, que linda. Alê, você? Nossa Senhora, né? Agora a questão é não falar, né, sem embargar a voz, porque essas lembranças acabam embargando um pouco a voz da gente mesmo, né? Porque são lembranças muito carinhosas com o doutor Reinaldo, né? E eu lembro que no ano de 1997 eu mudei aqui para a região do Tatuapé e eu frequentava centros espíritas em São Bernardo do Campo, que é onde eu morava antes, então eu frequentava lá os obreiros, os samaritanos, que aliás era na minha rua, então eu não tinha desculpa, gente, para não ir, era na minha rua. Né? Quando eu estava trabalhando muito, estudando muito, abri um centro na minha rua, então né, não tinha como dar desculpa de, não tenho tempo, porque era 2 passos eu estava dentro do centro. E quando eu mudei para o Tatuapé, eu comecei a frequentar, minha sogra frequentava aqui o Grupo Socorrista Itaporã, e eu fui para Itaporã, comecei a fazer escolas, né? E lá, no Itaporã, eu escutei falar da Rádio Boa Nova. Eu falei, nossa, uma rádio espírita, que interessante, vou ouvir. Né? E aí eu comecei a escutar, e eu era uma das ouvintes dos programas da madrugada, porque eu logo me tornei mãe, então era a hora que meu filho dormia. Foi uma época que eu me afastei, eu fiz uma transição de carreira, então trabalhava em multinacional, eu parei de trabalhar, né, para estar ali naquele momento com meu filho, e nessa época eu comecei a fazer, gente, até isso eu já fiz, eu era artesã, eu fazia velas, sabonetes, eu fazia isso de madrugada, porque né, mexia com coisa quente e meu filho estava dormindo. E eu acompanhava todos os programas do Dr. Reinaldo, da Delmar, e o que mais me chamava atenção era assim, que o Dr. Reinaldo ele sempre abria o programa falando assim, você que está em tal lugar, ou está em casa, está na cozinha fazendo almoço, quando, né, que tinha um programa que era de manhã também, eram 2 manhãs, acho que era terça e quinta de manhã, eu também escutava. Gente, parecia que ele estava ali na tua frente falando, era impressionante. E aí depois eu conheci ele pessoalmente aqui na rua Fernandes Pinheiro, né? Tinham de segunda à noite, tinham as tertúlias e era em cima na parte de cima de um buffet, que tem até hoje aqui no Tatuapé, e no salão de cima tinham lá as palestras. E aí meu filho já estava engatinhando, mais velho, que hoje já tem 23 anos, e aí eu segurava ele engatinhava pelo salão e eu puxava, ele engatinhava e eu puxava. E era assim que eu assistia as palestras do Dr. Reinaldo. E assim, me admirava muito, assim, a forma simples, verdadeira, que ele trazia as palavras do Evangelho, e francas, né, gente? Porque não tinha
meias palavras não, era, né, assim, coisas bem assertivas, verdadeiras, e eu lembro que cada segunda-feira, quando eu ia e sentava naquela cadeira, eu olhava para ele e falava, nossa, né, como ele fala bem um dia, será que um dia eu vou conseguir dar uma palestra assim? Porque eu achava assim, eu ficava assim, admirada, e depois eu fui para o Instituto Evoluir, e eu lembro que no Instituto Evoluir ele tinha uma sala, que depois virou biblioteca, tinha ali o quadro da Maria Angélica, às vezes eu passava, e eu ouvia lá, né, lendo, refletindo, e a última lembrança que eu tenho dele, eu estava grávida já do meu segundo filho, foi no ano de 2004, quando ele, no ano, não, ele desencarnou em 2004, em 2003, quando ele já estava assim, bem doente, que eu lembro que eu colocava na rádio, eu escutava a voz dele assim, sabe, bem rouca, né, bem rouca mesmo, bem rouca, e eu pensava, nossa, né? E eu lembro que uma vez eu fiz orações para ele, eu falei, nossa, que ele possa melhorar. E aí depois, um ano depois, eu estava no Evoluir, inclusive, quando eu fiquei sabendo do desencarne dele, né? Então, assim, o doutor Reinaldo, para mim, até hoje, é uma grande luz. Então, em momentos, às vezes, difíceis, né? Eu lembro dele. Eu leio os livros dele, eu faço uma oração e às vezes, né, eu dou, acho que ele fala, ah, essa moça de novo, né? Ele deve estar lá falando, mas de novo essa pessoa, né? Tá aqui, né? E principalmente quando são coisas ligadas à comunicação. Eu sempre lembro, falar, ai, doutor Reinaldo, né, que eu possa ser assim uma comunicadora 1/10 do que você foi aqui na Terra. Então, acho que lembrar dele... Então, que linda, né, gente, essa homenagem. Para quem conheceu e para quem não conheceu, tem as obras dele, tem os livros, tem no programa, na rádio, na TV, os programas gravados, né, que são tão atuais que parece que ele está falando para hoje. Então, assim, uma gratidão a ele, onde ele estiver agora, por a gente estar aqui unido, né? Porque eu estou aqui hoje porque eu escutava a Delmar e ele na rádio, e foi assim que foi tudo se encaminhando para eu chegar aqui. Então, uma gratidão, nossa, imensa, imensa, que ele possa receber essas vibrações aonde ele estiver. Uma gratidão por estar falando dele hoje, né? Obrigada, Lê. Muito bom. Delmar, estou aqui curiosa para saber a história que você tem para deixar gravada. Porque como a data hoje é a data da desencarnação, né? Ele nasceu no dia 17 de dezembro de 1940, né? 17 de dezembro de 1940. Então, eu vou contar uma história que tem a ver com a desencarnação dele. Num desses programas da madrugada, ligou uma enfermeira. E a enfermeira ligou e falou assim, olha, eu tenho uma pergunta muito séria, eu trabalho no hospital, e não é uma pergunta só minha, não. Muitos enfermeiros, quando nós falamos nisso, é algo que nos aflige muito. E aí ela falou, é sobre eutanásia. Eu e meus colegas, muitas vezes, os médicos pedem que nós apliquemos, né, um coma induzido, né? Porque às vezes a pessoa já não aguenta mais de dor, e esse coma induzido, às vezes a pessoa raramente volta, ela já, depois de uns dias, ela desencarna. Isso não é eutanásia, doutor Reinaldo? Ela estava muito aflita. Aí ele agradeceu, e aí ele começou a falar, e era do feitio dele, quando vinha uma pergunta, ele começava lá de Hipócrates, né? Então ele falava da medicina, Hipócrates, e aí ele vinha no tempo, aí ele falava da época em que, né, no iluminismo, com Descartes, aí veio toda a racionalidade, aí ficou religião de um lado e ciência do outro, aí ele começou a falar da medicina. Aí ele agradecia os anestesistas, falou, imagina uma simples dor de dente, imagina o que é você fazer um tratamento dentário sem anestesia. Ele sabia o nome de quem tinha desenvolvido a anestesia, e vinha até chegar, e ele falou para ela assim, né?
que quando um médico prescreve a indução de um coma induzido, que é leve, né? Puxa, é uma bênção, porque aquela pessoa já está com tanta dor, que é justamente para aliviar a dor, e a medicina está aqui. Aí ele falava da importância do avanço da ciência, ele veio, aí ele falou assim, e se um dia algum médico pedir que você, né, faça esse coma induzido em mim, fica tranquila, né, e você pode fazer, com a tua consciência tranquila. 4 anos se passaram, né? E quando o doutor Reinaldo foi hospitalizado no Hospital Oswaldo Cruz, no 3º andar, né? Eu lembro que a gente estava com ele, depois que ele conseguiu a internação, e aí logo depois a porta se abriu, aí ela fez com o dedo assim para mim, eu saí, ela falou, você é a Delmar? Eu falei, sou. Ele é o doutor Reinaldo Leite? É. E ela falou, eu sou a enfermeira que liguei naquela madrugada para o programa Evoluir. Então, ali a gente sabia que era o momento da desencarnação. E foi exatamente, né? Ele faleceu numa terça-feira, né? Ele foi internado, ele ficou acho que uns 3, 4 dias, e foi lindo, porque ela participava do coral. E ela pediu permissão, né? Ele ainda estava um pouquinho consciente antes da indução desse coma leve, e aí ela veio pedir se o coral podia cantar no quarto dele. E ele, claro, né, ele gostou, e aí o coral, eles vieram todos vestidos e cantando meu coração, não sei por que bate, lindo, mas de uma beleza naquele quarto, né? Um perfume, aí tinham várias manifestações. Então, e ele já tinha deixado toda a orientação, né? Que ele não queria flores no caixão. E aí, quando foi feito esse pedido, né? A pessoa que preparou dizia assim, mas eu trabalho nisso há mais de 30 anos, ninguém nunca me pediu isso. Mas ele não queria, ele falava assim, já chega quando eu morrer, vai arrancar, vai matar as coitado das flores. Então é isso que eu digo, ele trazia com humor, mas até hoje, e ele repetia tanto, né? Como ele queria que fosse, e a gente procurou fazer da maneira como ele queria que fosse. Então, era um voal, assim, e vendo de longe, parecia que dentro do caixão ele estava dentro de uma nuvem, né? E foi no quarto parada, e a despedida dele. Então, das coisas que costumava acontecer com ele no rádio era isso, a interferência nos aparelhos eletrônicos. Então, assim, pelo grau de emoção que o seu Almério iniciou, raramente eu fico emocionada, também fiquei. Então, né, parece que a presença dele está hoje aqui bem forte e sensível. Obrigada, Delmar. Seu Almério, com o senhor, então, para fazer o nosso fechamento dessa noite, por favor. Então, dá. Então, vamos todos nós, nesse instante, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, lembrando do nosso amigo Dr. Reinaldo Leite, que tantas instruções, carinho, consolação deixou para todos nós aqui, e que, aonde estiver, Dr. Reinaldo, que o senhor continue a sua jornada evolutiva, e quando puder, dá uma voltinha aqui em Arautos do Espiritismo, porque nós ainda continuamos por aqui. Temos algumas coisas para serem realizadas ainda, porque senão nós teríamos partido também. Então, nesse instante, eu quero agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos mentores todos que nos assistem nesse nosso trabalho que estamos realizando de estudo da doutrina espírita,
pela oportunidade renovada, e que na continuidade dos dias nós tenhamos saúde, sabedoria para dar continuidade àquilo que o Senhor nos legou. Estudar a doutrina espírita para depois praticar. Estamos pensando em voltar às atividades em Arautos presencialmente. E ali, naturalmente, nós vamos mais aconchegante um com os outros ali, dar continuidade a tudo isso que o Senhor preconizou no começo do nosso trabalho em Arautos do Espiritismo. Obrigado, Dr. Reinaldo. Obrigado, Maria Angélica. Obrigado, mentores de Arautos do Espiritismo. Obrigado, Divino Mestre Jesus. E ao nosso Pai Criador por mais o dia de hoje. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, São Médio. Obrigada a todos. Uma excelente noite. Assim encerramos mais um grupo de estudos até quarta-feira que vem.